e o São Paulo entra no G4. E o nosso repórter William Tales vai contar pra gente tudo o que aconteceu nesse jogo aqui no telão. Diz aí, William, pode chegar. Boa noite, Fernandinho. Boa noite a todos que acompanham o Esporte Total aqui na Vila Belmiro. Santos e São Paulo ficaram no empate por 1-1 em um clássico muito importante para as duas equipes, mas principalmente para os donos da casa, que vinham aí de uma sequência de 6 jogos sem vencer, promessa de protesto dos torcedores também, e esse protesto aconteceu aqui dentro da Vila Belmiro. A principal torcida organizada do Peixe passou os primeiros 45 minutos de jogo sem cantar, sentada assistindo ao jogo. Mesmo assim, o Santos começou melhor na partida, teve uma boa oportunidade com o Barreal pela esquerda, ele driblou, fez uma boa jogada, tentou o chute, a bola parou ali com o Gabigol na cara do Rafael, mas ele perdeu a oportunidade e ainda estava impedido. São Paulo tentou responder, mas sempre parava ali no Brazão ou até no Adonis Frias, né? O zagueiro que fez uma falta no Caleri, que ia sair sozinho na cara do gol numa tentativa de contra-ataque. Todo o time do São Paulo ficou na bronca com o Daronco pedindo a expulsão, mas ficou só no amarelo para o zagueiro Adonis Frias naquela ocasião. O jogo ficou um pouco equilibrado na sequência desse primeiro tempo. O São Paulo teve oportunidades também com Bobadilha, o Tapia também, uma boa bola colocada pelo próprio Paraguai. O Damian Bobadilha colocou o Tapia em boa situação, ele bateu cruzado, levou muito perigo, mas o Santos reagiu ali no finalzinho dessa primeira etapa, teve boas oportunidades também, inclusive chegou ao gol. Uma oportunidade com o Adonis Frias, ele arrancou ali até a intermediária, bateu do jeito que deu, o Rafael deu rebote e Zé Rafael mandou pro fundo da rede, abrindo o placar na Vila Belmiro já nos acréscimos do primeiro tempo. No segundo tempo, a torcida santista voltou a cantar, voltou a inflamar a Vila Belmiro. O segundo tempo começou muito propício pro Peixe, parecia que o time ia realmente tentar sufocar o São Paulo, e foi isso que fez nos primeiros minutos. Gabigol teve uma boa oportunidade de fora, levou o perigo, mas depois o Santos não conseguiu chegar tanto assim ao gol do Rafael. E o São Paulo teve uma mudança importante por parte do Hernan Crespo, que colocou aí a cavalaria em campo, né? O São Paulo que tinha entrado com algumas peças no banco de reservas, mas o técnico Hernan Crespo colocou em campo de uma vez só o Marcos Antônio, o Luciano e o Lucas, que entrou muito bem na partida. Logo de cara teve uma falta para bater na defesa ali do Gabriel Brazão, uma boa falta cobrada pelo jogador do São Paulo, e depois arrancou para fazer o cruzamento do gol de empate do Caleri de cabeça dentro da grande área, deixando tudo igual na Vila Belmiro. A partir daí, jogo um pouco equilibrado, com São Paulo tendo oportunidades, e no fim da partida, o Santos arriscando de qualquer forma, colocando bola na área para tentar fazer o segundo gol, que seria o gol da vitória. Schmidt tentou de cabeça, mandou para fora, o Basso também cabeceou para fora, e o placar ficou mesmo no 1-1. Com esse resultado, o Santos chega ao 7º jogo seguido sem vencer. O trabalho do Juan Pablo Vojvoda é cada vez mais questionado pelo torcedor. Hoje, muitos protestos feitos aqui pela torcida, direcionados principalmente à direção e ao presidente Marcelo Teixeira. Uma noite aí muito quente aqui na Vila Belmiro, muitas vaias do torcedor também na saída do time, pedindo fora todo mundo, né? Então muita chateação por parte do torcedor santista, que domingo já tem mais um compromisso importante fora de casa contra o Noroeste, briga direta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Já o São Paulo vai deixando um pouco de lado a crise, 3º jogo seguido de invencibilidade. São Paulo que agora também foca no Campeonato Paulista, tem jogo pelo Campeonato Estadual no sábado contra o Primavera no Morumbi. Volto com você, Fernandinho. Vamos lá. Bom, Rafael, já falei dele. Para mim, o pior, comprometeu o jogo, não garantiu o resultado. O São Paulo poderia ter saído com um resultado melhor se não fosse o Rafael. Infelizmente, eu vou deixar até sem nota. O Mike teve uma partida sólida, honesta, né? Teve um outro momento ali que ele se atrapalhou na saída de bola, mas deu passe para o Lucas, foi importante. Aos poucos ele vai se consolidando como titular do time, colocando o Cedric no banco, o badalado Cedric no banco. Uma nota 7 para ele. O trio de zaga, para mim, o Arboleda foi o melhor. O Arboleda foi o melhor dos três. Jogou sério, não comprometeu, teve momentos importantes. Nota 8 para o Arboleda. O Sabino, o limitado Sabino, mas segurou as pontas ali. E o Alan Franco, eu tô pegando um bode desse Alan Franco, a preguiça dele, com a má vontade, com a displicência dele. Até para sair do campo ele é displicente. Mas é uma nota 8 para o Arboleda, 6 para o Sabino, e não vou deixar o Alan Franco sem nota. Quem mais? Aí, o Enzo fez uma partida discreta, fez afobado ali meio na marcação também, a nota 5. O meio de campo, o Pablo Maia, para mim,
sinceramente, eu acho que foi a melhor partida do Pablo Maia, que desde que ele voltou lá do DM da morte, foi a melhor partida dele. Não que ele tenha feito uma partida espetacular, mas segurou as pontas ali. Ainda tá visivelmente fora de ritmo de jogo, né? Pra mim quando o cara volta daquele departamento médico podre que o São Paulo tinha, ele demora pra entrar, não sei se ele não tem confiança, mas uma nota 6,5 pro Pablo Maia. Aí o Danielzinho, que teve que correr em dobro, se desdobrou mais na marcação ali pra proteger os espaços, mas apareceu pouco no ataque, nota 6. Aí quem mais? O Bobadilha tem jogos que... Hoje ele fez um daqueles jogos que eu fico tentando descobrir o que ele tá fazendo no campo. Ele não marca nem consulta, ele não finaliza, ele finalizou uma bola lá que o goleiro pegou, mas ele não chega no ataque, ele não arma, então hoje foi o Bobadilha que eu não gosto de ver, nota 5 pra ele. Aí quem mais? Eu vou esquecer alguém com certeza. No ataque, o Tapia e o Caleri no primeiro tempo ficaram recebendo aquelas bolas longas lá. O Tapia teve a chance de fazer o gol, mas eu não vou culpá-lo por ter finalizado, nota 6. E o Caleri, nota 8, porque fez o gol, cansou. Eu acho que é outro que ainda tá recuperando a forma, ainda tá ganhando ritmo de jogo, porque demora, não é um jogador tão novo e ficou muito tempo parado, mas nota 8. Quem mais? Esqueci de alguém? Aí os caras que entraram, o Lucas entrou bem, eu acho que fez uma partida, o Lucas ele não deu aquelas arrancadas que não levam a lugar nenhum, né? Ele participou mais da armação das jogadas ali, eu acho que ele tem que se encontrar nesse caminho ali, e fez o cruzamento pro gol, nota 7. O Luciano entrou também, não pegou na bola, não sofreu a falta ali, mas eu acho que eu esperava um pouco mais de participação do Luciano, e tentou uma bicicleta que o pedal veio parar aqui em Jundiaí, vou deixar sem nota. Aí quem mais? O Ferrarese fez uma partida, acho que não pegou na bola, sem nota. Para mim, o destaque dessas substituições foi o Luan, que entrou. O Luan já teve todas as oportunidades do mundo com todos os treinadores que passaram pelo São Paulo nos últimos 10 anos. Eu acho que agora tá na mão do Luan. Vamos ver se agora com essa nova presidência, se tem com o Rafinha lá, se muda essa história de cobrança de jogador, porque eu acho que a responsabilidade está toda nas mãos do Luan, mais uma vez. Então tá tendo mais uma chance. Eu acho que o Luan pode ser um jogador muito importante, porque o Luan é um jogador que não tem, a gente não tem com as características dele, então acho que ele pode ser um jogador importante. E o Crespo, se eu esqueci alguém, foi que não mereceu nota, porque também não fez, mal participou do jogo. Mas o Crespo, eu acho que ele fez a escalação que ele ia fazer mesmo. O Marcos Antônio, faltou o Marcos Antônio, que foi discreto também, acho que o Marcos Antônio precisa sair jogando para ele conseguir... Ele demora para sentir o ritmo do jogo, né? Ele não entrou mal, mas assim, até pegar o ritmo do jogo não tem nem tempo dele esquentar pro jogo, então vai ficar sem nota. O Crespo, acho que fez a escalação que ele poderia fazer, é aquela história que eu falo para vocês. Eu acho que ele podia ser um pouco mais ousado se o São Paulo tivesse em outro momento. Mas, vou repetir, um bom resultado, que para mim foi razoável, dava para ganhar, mas empatar na Vila Belmiro nunca é um resultado ruim, da maneira que foi, com o goleiro que a gente tem, gente, é isso aí, um empate, não vou comemorar, mas pelo menos o São Paulo se mantém invicto no Campeonato Brasileiro, 3 pontos em 2 jogos, e agora tem o Primavera no final de semana pra gente tentar estabilizar de vez e quem sabe começar uma arrancada aspirando alguma coisa maior na temporada 2026. Hoje na Vila, o Crespo já entrou com o time mais defensivo, assim, teoricamente com o Pablo Maia e o Marcos Antônio no banco. E aí, eu não sei se você vai concordar comigo, como a gente assiste o jogo sem o áudio da transmissão da televisão, eu não vi como é que estava a torcida do Santos em termos de vaia, de aplauso, de apoio, mas eu vi a expressão dos torcedores do Santos ali no alambrado, quando algum jogador do Santos errava um passe, eu vi a expressão dos jogadores ali em campo, e eu vi um Santos extremamente nervoso pelo momento que está vivendo. Hoje, inclusive, não sei se você viu, aliás, a quarta-feira foi marcada por 2 momentos, né? Esse momento que a torcida do Santos divulgou uma nota ali pedindo para não levar mulher e criança no estádio hoje, porque o clima ia estar hostil, dependendo do resultado. Espero que não aconteça nada, porque o jogo empatou. E a gente teve a divulgação do áudio do Dedé Mocó. Não sei se vocês viram. Amanhã a gente vai falar sobre isso no vídeo de amanhã. Juro, eu assisti na hora do almoço, eu vi na hora do almoço. Dá ânsia de vômito, gente. Dá ânsia de vômito. Vamos ver, eu quero ver se ele se pronunciou, que ele deve ter se defendido para justificar aquele áudio nojento, né? De joia, te cobra uma joia. Meu Deus do céu, agora a gente entende por que aquele promotor de justiça falou que transformaram o São Paulo num caça-níquel, né? É isso. Mas amanhã a gente fala com calma sobre isso, tá? E aí, o clima hostil na Vila, e aí o São Paulo
o Santos, eu imaginava que o Santos fosse para uma abafa no começo do jogo, até tentou, mas o time do Santos tecnicamente é fraco, é limitadíssimo também. E o São Paulo, aos poucos, foi controlando o jogo, com bolas longas para o Caleri e para o Tapia. As principais oportunidades do primeiro tempo foram do São Paulo, num chute do Bobadilla, que o goleiro do Santos fez uma defesa importante, e num chute do Tapia, que eu até falei na transmissão, se ele toca a bola na área, o Arboleda estava sozinho na pequena área. Só que ali é centroavante, não vou exigir que o Tapia é centroavante, tem fome de gol, quer fazer gol. Acho que ele não errou, ele não foi fominha, ele pegou a bola ali e bateu. Se ele tivesse cruzado para o Arboleda, ele não seria o Tapia, né? Ele seria um cara mais, né, que tivesse levantado a cabeça. Mas eu entendo que o centroavante naquela bola ali tinha que chutar do jeito que ele chutou. E no final do jogo a gente teve o lance que poderia ter decidido a partida, porque é um chute do meio do campo. Lembrando que o Rafael é o goleiro da Série A que mais toma gol de fora da área, tá sempre mal posicionado, ele toma um susto quando a bola vem, a bola não desvia em ninguém. Ele toma um susto e espalma a bola pra frente, pela milésima vez, espalma a bola pra frente. Porque pra mim é um goleiro que é muito deficiente, até na técnica dele ele é deficiente. Joga a bola no pé do Zé Rafael. E a zaga do São Paulo, principalmente o sonolento preguiçoso do seu Alan Franco, já sabendo que a gente tem um goleiro que espalma pra frente, eles não podem ficar dormindo do jeito que eles dormem. Porque eu acho que, do mesmo jeito que eu não confio no Rafael como torcedor, a zaga do São Paulo também não confia nele. Então se não confia num chute de longa distância, sabe que ele vai rebater e sabe que ele vai espalmar pro meio da área. E aí o Zé Rafael faz 1-0, que era tudo que o Santos queria, ir pro intervalo vencendo, aliviando a pressão. No segundo tempo, eu achei até que o Crespo fosse voltar já com as alterações. Até no primeiro tempo mesmo, eu tive a impressão, não sei se você teve a impressão também, que o São Paulo poderia ter vencido o jogo, ter empatado, saído vencendo no primeiro tempo, se fosse pra cima, se entrasse com os titulares, com o Marcos Antônio ali, que faz muita falta na armação da jogada. Mas ele esperou 15 minutos pra mexer, e eu acho que não demorou pra mexer. Na transmissão, até os meninos estavam falando, tá demorando. Eu acho que ele esperou como é que ia ser a movimentação, e aí viu que o Santos tinha recuado, não adiantava mais manter 3 zagueiros, não adiantava mais você ter a bola longa pro Caleri e pro Tapia, não iam funcionar mais, e ele coloca o Luciano, e o Lucas, né, que tomam que participam logo no comecinho, tem uma falta que o Lucas bate e o goleiro defende, e aí sai o gol numa jogada do Mike, que se fosse qualquer outro jogador ia dominar a bola e tocar para trás, ele toca pro Lucas, o Lucas que faz um cruzamento, dá uma assistência que eu nem lembro mais quando foi a última assistência do Lucas, e o Caleri, que tinha participado pouquíssimo do jogo, mas é aquilo, é um cara que participa pouco do jogo, mas quando a bola foi na cabeça dele, ele decidiu o jogo, empatou o jogo. E o São Paulo poderia até ter vencido se fosse... Aquela história, gente. Eu não sei se você vai concordar comigo. Eu acho o seguinte: o São Paulo, em outra situação, se tivesse embalado, tá começando agora, né? Uma reestruturação, tudo. Mas se fosse em outro momento, se o São Paulo tivesse num momento melhor, tivesse num momento de mais confiança, eu acho que o Crespo nem escalaria o Pablo Maia para ser mais defensivo no começo do jogo. Já ia para cima para aproveitar o momento de fragilidade do Santos. E aí, nesse momento que o São Paulo faz 1-1, empata o jogo, aí sim, se tivesse confiança, tinha obrigação de ir para cima. Tinha obrigação de colocar o Ferreira, o Luca, colocar a força máxima no ataque para tentar virar o jogo. Só que aí, eu sinceramente, gente, eu já parei de me iludir, eu entendo o momento, e aí o Crespo foi, ele colocou Ferrarese, ele colocou Luan, que aliás, acho que foi uma boa surpresa, e o São Paulo controlou o jogo. O Santos não criou grandes oportunidades e, graças a Deus, nenhuma bola foi na direção do gol. Porque se vai na direção do gol, primeiro eu envelheço 10 anos a cada chute de fora da área no que dão no Rafael. E a chance da gente tomar gol, de goleiro espalmar no pé de Gabigol, era enorme. O Santos finalizou mal, o São Paulo também criou poucas chances. E eu acho que o resultado para mim foi bom, resultado, porque a gente tem uma vitória contra o melhor time do Brasil, em casa, de virada, e um empate na Vila Belmiro, que pra mim não é um resultado ruim, só que ao mesmo tempo você vê e você tem a sensação que dava pra ganhar. Só que essa sensação de dar pra ganhar, eu vou falar uma coisa pra vocês, não me deixa triste, me dá ânimo, dá esperança, porque se você tá jogando contra um time frágil, assim, na situação que dá, e sente que dá pra ganhar, eu acho que tá uma expectativa boa, porque se você empata um jogo como esse e fala, meu Deus, graças a Deus que empatou, a gente podia ter tomado uns 4, você não tem perspectiva para mais para frente. Como dava para ganhar, você sentiu que se forçasse um pouco mais poderia ter vencido? Eu não sei, cara,
nesse momento de reconstrução, confesso para vocês que eu tô olhando pro lado bom, tô tentando ver positivo em tudo, porque eu acho que esse é o momento que a gente pode ter um ressurgir das cinzas aí e começar um trabalho que é longo, uma trajetória muito longa para a reconstrução. O empate do São Paulo diante do Santos, na Vila Belmiro, ficou marcado não apenas pelo placar, mas por um forte sentimento de injustiça que tomou conta da torcida tricolor. Em um clássico carregado de tensão, entrega e rivalidade, a arbitragem acabou roubando parte da cena no segundo tempo e inflamou ainda mais o espírito são paulino dentro e fora do estádio. Desde a primeira etapa, o tricolor mostrou organização, intensidade e personalidade. A equipe controlava bem as ações, tinha volume de jogo e mostrava que não se intimidaria atuando fora de casa. No entanto, tudo mudou emocionalmente após um lance que gerou revolta imediata da torcida e dos jogadores em campo. Não expulsão de Zé Rafael gera indignação geral. Aos 7 minutos do segundo tempo, Zé Rafael acertou Enzo Dias com a sola alta em uma dividida dura pelo meio do campo. O impacto do lance foi claro, e a reação dos jogadores do São Paulo foi imediata. Todos pediram cartão vermelho direto, considerando a gravidade da falta. Anderson Daronco, porém, optou apenas pelo cartão amarelo. A decisão caiu como uma bomba na Vila Belmiro. A torcida são paulina explodiu em vaias, protestos e críticas, tanto nas arquibancadas quanto nas redes sociais. O clima ficou pesado, tenso, e a sensação de injustiça passou a empurrar ainda mais o tricolor, que precisou demonstrar maturidade para não se perder emocionalmente após a marcação polêmica. Caleri decide no alto e faz justiça ao desempenho tricolor. Mesmo diante da adversidade e da pressão psicológica, o São Paulo não se acovardou. Pelo contrário, a equipe manteve sua postura ofensiva e seguiu buscando o gol com insistência, mostrando por que a camisa pesa em jogos grandes. Aos 20 minutos da etapa final, Mike iniciou a jogada, acionou Lucas Moura, que levantou a bola com extrema precisão na área. Foi então que Jonathan Caleri apareceu como símbolo da raça tricolor, subiu mais alto que a defesa santista e cabeceou firme, sem chances para o goleiro, garantindo o empate no clássico. O gol foi um grito de alívio, de justiça e de orgulho. Coroou a entrega do time e incendiou ainda mais a torcida, que sentiu que o São Paulo poderia ter ido além se estivesse com vantagem numérica. Nos minutos finais, o tricolor seguiu pressionando, empurrado pela garra, pela indignação e pela força de quem nunca deixa de lutar. Agora eu quero saber de você, torcedor são paulino. Você também achou que o lance era para cartão vermelho? O que representa ver esse time lutar até o fim mesmo diante da injustiça? Deixe nos comentários sua mensagem de amor, orgulho e paixão pelo São Paulo Futebol Clube. Curta o vídeo, se inscreva no canal e siga acompanhando tudo sobre o tricolor.